E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Rômulo Zangrei Zuarghi, volante de 20 anos que teve passagem pela base do Cruzeiro, atualmente joga no La Serena do Chile e nas últimas horas teve seu nome especulado para um retorno à Toca da Raposa. O Rômulo iniciou a sua trajetória no futebol lá no Desportivo Brasil e estreou profissionalmente em 2018. Ele entrou em 2 jogos do time de empresários na Copa Paulista, torneio lá do estado, e foi um dos atletas do Desportivo Brasil que veio para o Cruzeiro emprestado com opção de compra. Além dele, a gente pode falar também do exemplo do Ederson, volante que hoje está no Corinthians, e do Maurício, meia que foi para o Internacional. O Rômulo chegou para a base do Cruzeiro em setembro de 2018 e estreou num clássico contra o Atlético, que inclusive o Cruzeiro venceu já no hexagonal final do Campeonato Mineiro daquele ano, e o Rômulo fez parte do elenco do Cruzeiro que conquistou o Campeonato Mineiro daquela temporada. No início de 2019, disputou a Copa São Paulo pelo Cruzeiro, se firmando numa dupla de volantes com o Adriano, que hoje tá jogando aí no time principal, e teve muito destaque. Aquele time todo do Cruzeiro da Copinha 2019 foi bem, acabou sendo eliminado nos pênaltis nas quartas de final contra o São Paulo, numa espécie de final antecipada da competição. O Rômulo jogava eventualmente como um primeiro volante, em outras oportunidades saindo mais pro jogo, e foi aproveitado algumas vezes como lateral direito também, e foi titular do time em toda a temporada, tanto na Copa São Paulo, quanto na Copa do Brasil Sub-20, que o Cruzeiro perdeu a final pro Palmeiras, também no Brasileirão da categoria e no Campeonato Mineiro. No fim das contas, ele jogou 42 vezes pelo Cruzeiro nessa temporada 2019, não marcou nenhum gol. O Cruzeiro tinha opção de compra do jogador, mas acabou não exercendo. Acho que todo mundo se lembra do que aconteceu no fim de 2019. Cruzeiro rebaixado num caos completo. Um dos representantes do jogador é o André Curi, que tem uma relação complicada com a diretoria do Cruzeiro. Como a gente não comprou o passe do jogador, ele voltou ao Desportivo Brasil, que o negociou com esse clube chileno, o Clube de Deportes La Serena, que joga a primeira divisão de futebol do país, terminou a última temporada em 15º lugar, e a gente pode classificar como um clube de empresário, tá? O Lucas Fasson, por exemplo, que é um zagueiro muito bom, que era da base do São Paulo, foi tirado lá do time paulista e tá jogando nesse clube chileno, só para dar um exemplo de que o Rômulo não é o único jogador que foi parar lá. O Rômulo chegou ao La Serena no mês de março, ficou no banco em 2 partidas, e aí o futebol parou por causa da pandemia, e lá no Chile o futebol só voltou no mês de setembro, então ele ficou quase um ano sem jogar, né, da reta final da temporada 2019 até setembro de 2020. Dos 5 primeiros jogos do La Serena, o Rômulo foi titular em 4, e aí vem o grande problema, o time não venceu nenhum desses jogos, né, o La Serena brigou contra o rebaixamento até o final, e a derrota para o União Espanhola na 13ª rodada foi a última vez que ele entrou em campo como titular. Ficou no banco em diversas outras oportunidades e acabou entrando em apenas 5 jogos nessa reta final de campeonato, teve também algumas paradas por lesão e marcou seu primeiro gol como profissional no dia 21 de dezembro, vitória por 2-0 sobre o Concepción. Ele entrou no finalzinho ali e balançou as redes para sacramentar a vitória. Essa, inclusive, foi a última partida do Rômulo pela equipe e atualmente ele está de férias pelo fim do campeonato chileno. O Rômulo ainda tem contrato com esse clube e o seu nome passou a ser especulado para um retorno ao Cruzeiro a partir de uma matéria feita lá pelo Samuel Venâncio, da Itatiaia, que publicou aí o desejo do atleta de retornar ao Cruzeiro e que uma negociação para esse retorno não seria difícil, com o atleta podendo vir para cá emprestado com opção de compra. E acho que esse seria o único cenário em que a contratação do Rômulo faria algum sentido, porque é de fato um jogador muito promissor. Acho que quem acompanhou ele jogando na base do Cruzeiro gosta do que viu. É um bom volante, é um cara que se dedica muito em campo. Foi inevitável a gente ver alguma comparação com o estilo de jogo do Lucas Romero, mas se alguém falar que viu algum jogo do Rômulo no último ano, provavelmente está mentindo. As estatísticas dele no La Serena não são nada destacáveis, foi uma passagem bem discreta e de poucos minutos. Olhando alguns dados aqui do SofaScore, no que diz respeito a passes, ele tem um aproveitamento ali de aproximadamente 80%. No aspecto defensivo, pouco menos de uma interceptação e um corte por partida. Tem um bom aproveitamento em dribles, mas tenta muito pouco, até pela posição em que joga, né, como um meio-campista defensivo. Ganha aproximadamente 60% das disputas de bola, sendo que pelo alto esse índice sobe um pouco para 69%. Não deu nenhuma assistência e marcou aquele gol que vocês viram no início do vídeo. Acho que ele paga um pouco o preço pelo empresário que tem, porque pegar um jogador brasileiro que tinha idade para sub-20 e mandar para o futebol chileno não contribuiu em nada para a exposição do atleta, né? Só escondeu ele de todo mundo. Mas pelo que foi possível vê-lo jogando no time sub-20, se der para trazer por empréstimo com um salário baixo, eu não acharia uma aposta ruim, porque é um jogador que já mostrou que tem talento, tem um potencial interessante para
desenvolvimento, e é aquele negócio, se você traz o cara emprestado e ele não dá certo, é só ele ir embora no final do ano. Seria uma aposta de risco baixo, né? Até porque não seria um cara chegando no Cruzeiro com status de titular, seria uma opção mesmo para essa função de volante, que hoje o Cruzeiro tem aí 4 nomes, né? Matheus Barbosa e Matheus Neres recém-chegados, o Adriano, que o Rômulo conhece muito bem de jogar junto no Sub-20, e o Jadson Oreinha, que até segunda ordem vai continuar. Vejo muito mais potencial no Rômulo que no Jadson, por exemplo, ou que num retorno aí de um Ariel Cabral, que começa a ser especulado, que eu acho que não seria uma boa, até porque o perfil de jogo do Rômulo tem a ver com essa intensidade, essa pegada e aquilo que a gente vai enfrentar numa Série B. No resumo da ópera, se fosse para fazer um investimento na contratação, eu não faria, mas um empréstimo como opção de compra dentro da realidade do Cruzeiro me parece sim uma alternativa interessante. Tem gente que pode torcer o nariz, porque na temporada passada ele deu umas declarações no Twitter, né, meio magoado porque não ficou no Cruzeiro. Se eu não me engano, foi após a derrota pro América, aquela que o Pedro Lourenço também conversou uma borracha, né, pediu a cabeça do Henderson, porque no início de 2020, o Ocimar Bolicenho, que era o diretor do Cruzeiro, não quis ficar com o Rômulo, disse que não era uma peça necessária, né, e o jogador deu uma criticada nisso aí em rede social, que eu acho que nem tinha muito o que falar, né, afinal o Rômulo não é ninguém na fila do pão pra querer tirar onda, mas convenhamos que de futebol também o glorioso Ocimar Bolicenho não entende é nada. No final das contas eu não dou muito valor pra isso e penso apenas na qualidade do jogador e na possibilidade de negócio. Ele deixa bem claro que gosta do Cruzeiro, tem interesse no retorno. Se o Felipe Conceição enxergar algum potencial nele, eu acho que o Cruzeiro deveria sim trazer e dar essa oportunidade de compor elenco, até por causa desse perfil que faz sentido para o contexto que a gente está inserido hoje, que é a Série B do Brasileirão. Está colocada a minha opinião sobre Rômulo Zuarg, então gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que pensam sobre ele. Eu tinha até prometido para hoje que faria o vídeo do Felipe Ferreira, né? O vídeo tá pronto, mas como surgiu essa especulação do Rômulo, tá bem mais quente, né, do que o papo do Felipe Ferreira, então eu deixei esse vídeo do Rômulo para hoje e o do Felipe vai na quinta-feira, provavelmente. Se tiver gostado, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Tendo nomes a sugerir para o quadro de olheiro, também fica à vontade, deixa aí nos comentários. E amanhã a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!